E aí, tripulação, beleza? De boa? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Visão do Astronauta. E hoje é aquele dia da teoria maluca, da coisa que não faz sentido nenhum, ou faz. E se eu te falar que nós somos seres exilados de outro planeta? Sim, a xepa do outro planeta, os que não deram certo. Mas antes de eu responder isso aí, já deixa seu curtir, se inscreve no canal, ativa o bendito desse sininho, porque tem vídeo todo santo dia, meu irmão. A teoria de hoje vem de um livro chamado Os Exilados da Capela, que foi produzido em 1949. A autoria do Edgar Armond, que foi secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Sim. Ele é um brasileiro e ele desenvolveu esse livro muito maluco. Eu quero falar que esse vídeo ele é a união da ufologia com o espiritismo e realmente a gente vai tratar a próxima dimensão, coisa que a gente gosta de tratar nesse canal, e quem vem aí acompanhando todos os vídeos sabe que um vídeo se conecta no outro e todos juntos fazem muito mais sentido. No livro Exilados da Capela, o autor trata de uma civilização muito mais evoluída do que a gente, que habita o quarto planeta em órbita de Capela, uma estrela, e ela existe mesmo e fica na constelação do Concheiro. Capela estaria em um processo evolutivo próximo ao da Terra hoje, porém cientificamente eles estariam bem mais avançados do que o nosso planeta. Já possuíam até veículos casuais voadores, igual a gente vê no De Volta para o Futuro. E estamos esperando até hoje. Já teriam a clonagem de órgãos e muitas outras invenções científicas que mudariam o rumo da nossa história. Porém, o senso moral e a ética desse planeta estariam muito similar ao nosso na Terra. Existia ainda muita corrupção, muitas pessoas que acabavam tirando proveito dos mais fracos, fanatismo por algumas seitas religiosas e grupos criados nessa sociedade, por conta de seres da próxima dimensão atrasados moralmente, emocionalmente com eles mesmos. Esses seres da próxima dimensão seriam os espíritos tratados nesse livro. Essas pessoas que não tinham chegado até esse grau evolutivo em seus espíritos, seres da próxima dimensão, não teria correspondido ao grau evolutivo da sociedade como um todo, atrasando a sociedade e causando muito perigo a essa sociedade. Realmente existia muita corrupção, usavam do mais fraco e acabavam sendo grupos criminosos ou coisas do gênero, sem tirar que existiam muitas pessoas de poder que também eram pouco desenvolvidas moralmente. Lembrando que cientificamente eles estavam à frente da Terra, enquanto moralmente muito parecidos com a gente. Realmente essa corrupção, o tirar proveito do próximo, era algo bem nítido nessa sociedade. Então, 25 bilhões de espíritos teriam sido banidos, exilados de Capela. Esses seres da próxima dimensão. E quem tomou essa decisão foi nada mais do que Jesus Cristo, o nosso governador intergaláctico. Sendo que a primeira leva desses espíritos teriam chegado antes da nossa evolução para Homo sapiens. A ideia de exilar esses espíritos de um planeta que já estava nesse grau evolutivo e colocar em um planeta onde a gente ainda estava nesse período da evolução é drástico, é uma diferença enorme. É a mesma coisa que eu pegar você que está assistindo esse vídeo e já tem capacidade de entender o que eu estou falando e colocar no corpo de um bebê com aquele cérebro que é tão ainda pouco desenvolvido que não consegue nem falar se você quiser. Você não vai ter consciência nem que aquilo é o seu corpo. Vai ficar totalmente perdido na groselha. Então, por conta deles não terem acompanhado a moral, emocionalmente ter evoluído, eles foram exilados para a Terra nesse período da história. Esses sentimentos de medo, insegurança, raiva, inveja, os tornavam prisioneiros dos próprios sentimentos e dos próprios medos. Assim,
se tornando muito atrasados comparado à sociedade como um todo. Como eu já disse nesse canal e eu volto a repetir nesse vídeo, às vezes, para a gente evoluir, para a gente conseguir realmente nos impulsionar, nós temos que dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. E é exatamente essa evolução que eles teriam que receber, voltando a esse grau evolutivo, a esse período da história do nosso planeta. Eles teriam que realmente perder um pouco de sua consciência para conseguir evoluir os seus sentimentos. É muito fácil dar esse exemplo usando a matemática. Quando você pega uma pessoa que sabe muito matemática, ela vai fazer umas contas bizarras que você não vai entender nada. Porém, às vezes, vivendo nesse mundo das contas bizarras, quando você pega ele para fazer algo básico, ele se assusta por tanto tempo que ele viveu naquele mundo muito mais complexo. Quando você dá para ele algum problema básico, é muito mais difícil de resolver. Essa questão deles estarem nesse planeta muito mais evoluído, talvez cega eles para as coisas mais simples. Então ele realmente tem que voltar na história para poder absorver aquilo de outra maneira. E assim podendo evoluir o seu ser da próxima dimensão, o seu espírito, como é citado nesse livro. Então habitavam esses corpos muito diferentes dos corpos que eles estavam acostumados para realmente conseguir ter essa lição. Foram eles que realmente tiveram essas mudanças bem drásticas nessa época. Como, por exemplo, os desenhos, essa noção de família que foi sendo criada desde esse momento. E eles realmente ajudaram e foram eles que realmente descobriram até o fogo. Assim, chegamos à segunda leva desses espíritos que estavam chegando à Terra, que já foram num período um pouco mais avançado na história. Eles viriam ali onde os cientistas chamam de elo perdido, nesse meio termo ali, para a gente chegar no que nós somos hoje. E é aí que foi o envio dessa segunda leva desses espíritos, que não como os primeiros, já eram mais parecidos com a gente, não eram tão atrasados, eles realmente já estavam em um grau evolutivo um pouco maior do que a primeira leva, para auxiliar a nossa transição. E aí, chegamos na terceira leva que foi enviada até o nosso planeta pela próxima dimensão. Foram esses os últimos a serem mandados e eles estariam chegando já no período onde estavam sendo criadas as civilizações. Realmente tiveram muita interferência dessa última leva que veio de Capela. Muito mais evoluídos do que aqueles que vieram junto à primeira leva. Se destacaram em diferentes atuações para impulsionar a nossa civilização e conseguir também aprender e despertar como seres da próxima dimensão, espíritos, matemática, agronomia, astronomia, agricultura, navegação. Eles realmente foram pioneiros, ajudaram muito na nossa evolução. As pirâmides do Egito, jardins suspensos da Babilônia, monumentos maias, astecas e muitas outras criações tiveram interferência desses seres. Quando falamos na palavra exilados de Capela, realmente pensamos em um castigo que a pessoa iria sofrer por estar nesse ambiente. Porém, você sendo uma pessoa não tão evoluída no meio de outras pessoas muito mais evoluídas que você em termos de sociedade, em termos de evolução intergaláctica, realmente algo muito além da nossa compreensão. Imagina o quanto você se excluiria, o quanto você estaria se afastando e tendo raiva daquele avanço por não entendê-lo. É exatamente essa sensação que esses espíritos tinham estando nesse planeta mais avançado do que eles mesmos. É a mesma coisa da gente pegar uma criancinha de 5 anos e colocar numa faculdade
ela não vai entender o que está fazendo, realmente não vai conseguir interagir com as pessoas e vai se sentir muito mal por conta de não saber lidar com aquilo que está acontecendo. Imagina o tamanho da tristeza que iria rodear esses seres, estando em capela, estando nesse período evolutivo do planeta mais avançado do que eles mesmos, o tanto que faria mal para esses espíritos, e foi assim que o governador intergaláctico Jesus Cristo tomou essa decisão. Ele deu misericórdia a esses espíritos, os encaminhando a um planeta onde eles conseguiriam evoluir os seus defeitos por conta de ter dado um passo para trás, para assim poder dar 2 passos para frente, em termos de evolução. Agora, a visão do astronauta a respeito disso tudo. Isso é minha opinião, beleza? Eu acredito realmente que pode sim ter acontecido algo similar a isso. Por conta de eu acreditar nessa próxima dimensão, realmente não me baseio totalmente na doutrina espírita, porém acho que ela é muito evoluída e traz muitas informações. Mas eu gosto realmente de quando a gente mistura tanto a astrologia, a ufologia, ao espiritismo e outras religiões. Essa união é o que constrói as minhas crenças e realmente no que eu acredito como uma força maior, a próxima dimensão. Deve sim haver uma ordem cósmica para controlar tudo isso e não somente um céu, um paraíso ou algo do gênero. Deve ser uma construção muito maior do que podemos imaginar e que realmente tem influência em muito mais lugares desse universo vasto que nós fazemos parte. Acredito também que tem muita ligação com as crianças cristais, esses seres que foram exilados da capela, ou até de outros planetas. As crianças realmente seriam seres mais evoluídos, e a própria teoria das crianças cristais fala a respeito disso. Fala a respeito deles serem seres mais evoluídos e serem enviados para a Terra por conta de algum buraco de minhoca ou algo do gênero. Acredito sim que estamos nos aproximando do nosso próximo passo do planeta e entendendo um pouco mais essa teoria dos exilados, poderíamos ver talvez uma nova leva de pessoas que seriam enviadas para outro planeta, ou até mesmo pessoas que chegariam para nos impulsionar nesse grau evolutivo. Tem um vídeo muito parecido com essa civilização que eu citei, que seria o vídeo dos Arcturianos, que também dá menção a uma raça mais evoluída e a interferência dela no nosso planeta. Então, se ficou até o final do vídeo, já deixa seu curtir e escreve algum comentário, deixa sua opinião, fala o que você acha a respeito disso, porque eu vou ficar muito feliz de estar lendo. Ativa o bendito desse sino, porque tem vídeo todo santo dia, meu irmão. Tamo junto, tripulação. Muito obrigado a todos. Lembra que a gente vai atingir algo muito além do céu e vamos atingir juntos, pra gente chegar em um lugar que a gente nem conhece e juntos construir algo incrível. É isso. Valeu. Falou!